E eu vou começar exatamente com uma questão aqui, que nos atravessa muito no trabalho com grupos, principalmente com adolescente. Imagina você sentada no círculo e 12 adolescentes só olhando para você. Alguns estão ali no celular, mas só o corpinho que está ali. O pensamento está longe. Algum com o capuz na cabeça e você precisa conduzir essa roda. O que você faz? É isso. E a Sheila com certeza já passou por isso. Daqui um pouquinho nós vamos aprofundar nisso. Só esperando o pessoal ir entrando aí. Então, olha só, gente. Hoje nós vamos mostrar para vocês o que acontece quando uma profissional bem formada, ela entra nesse círculo e o que sai do outro lado dele. É isso que aconteceu com a Sheila, com certeza. Eu quero refletir com vocês alguns pontos aqui. Por que o adolescente é um público que exige muito mais do condutor? O trabalho com adolescente, gente, é muito diferente. Ele é diferente de qualquer outro grupo. Porque eles nos testam, eles resistem, eles chegam com história que às vezes nenhum adulto ao redor deles sabem. E quando a gente não está preparado para conduzir esse grupo, sabe o que acontece? A gente perde o momento. Porque o adolescente é como assim, ele abre uma janela muito pequena. E se a gente não souber aproveitar essa entrada, ele fecha. E é por isso que a formação, a saber realmente como conduzir um grupo, não é uma opção nesse trabalho. Ela é exatamente o que separa uma roda que transforma de uma roda que simplesmente acontece. E é por isso que eu quis aqui hoje estar com vocês, com a Sheila, porque a Sheila, ela vivenciou isso e ela vai contar aqui para nós esse caminho e como que ela está conduzindo hoje os grupos depois que ela fez a formação aqui com a gente. Bom, gente, então a pequena introdução é essa, é a gente pensar o quanto é desafiador o trabalho com adolescente e o quanto nós precisamos aproveitar essa janelinha que ele abre com espaço para começar essa nossa conversa. E hoje, a nossa convidada, a Sheila, ela foi minha aluna na pós-graduação, foi lá que nós nos conhecemos, no curso da abordagem sistêmica. E nesse curso a gente teve disciplinas que falou sobre a roda de conversa dialógica, mas depois a Sheila, ela fez a formação completa comigo e ela vem utilizando essa metodologia das rodas com um grupo de adolescentes. E, e ela não chegou até a mim sabendo tudo. Ela chegou também com muitas dúvidas, dúvidas que talvez você que está aqui agora, nessa live, também tenha. E o que ela construiu depois disso é muita coisa que ela tem construído após disso, porque eu tenho acompanhado o trabalho da Sheila aqui. Mas eu vou deixar para ela contar para vocês que, como que ela está hoje, né? Os desafios e como que ela está hoje. Então, Sheila, eu vou deixar para você, agora vou deixar você discorrer aí sobre a sua experiência, começando, eu gostaria que você abordasse assim, antes da formação, antes das rodas, quando você pensava em trabalhar com adolescente em um grupo, o que você sentia? Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você falasse aqui para nós, antes de tudo. Então, Erlândia, boa noite. Quero dizer que é um prazer, né, fazer parte desse momento com você, porque falar das rodas de conversas dialógicas e falar de adolescente é falar de duas coisas que eu acredito muito. Né? Então, sim, esse momento é muito especial. Eu tenho um projeto que chama Geração de Impacto, que é um projeto que é trabalho com adolescentes. E esse geração de impacto surgiu a partir do momento que eu comecei ali a pensar
adolescentes em si, nos movimentos, né, na atuação ali dos adolescentes no dia a dia. Então, o projeto é geração de impacto, seu espaço para crescer, pensar e transformar. Então, assim, o nome já diz um pouco. Quanto à sua pergunta, né, quando você me pergunta ali antes, né, da formação, quando eu pensava em trabalhar com adolescentes, antes de pensar em trabalhar com adolescentes, antes da formação da roda, eu sou assistente social de formação, então sempre trabalhei nessa área e eu era assistente social resistente a fazer grupos, porque eu sempre achava muito desafiador. Então, tinha mês, né? Porque a gente fazia assim, temas mensais ali, e tinha mês, principalmente quando era época de falar ali da época de adolescente ou de criança, e sempre surgia a ideia. Ah, poderia fazer com adolescente, poderia. Eu pensava, gente, já tá difícil fazer com adulto, o povo quer fazer com adolescente? Tá doido. E assim, desafio, né? A primeira coisa que vinha na mente era ser desafiador. Desafiador por quê? Por medo do silêncio, né? Por medo do confronto, por medo de gerar conflito, por medo de não saber conduzir, por medo de não ter resposta para tudo. Lá atrás esses medos existiam, né? E na formação a gente foi desenhando, entendendo esses medos e desmistificando alguns deles. Sheila, o que você está trazendo é muito recorrente no que chega até a mim quando as pessoas começam realmente a trabalhar com grupos, né? É, então, isso é algo que a gente vai escutando e a gente vai trabalhando, ajudando as alunas durante toda a formação a ir saindo desse lugar e ir para um lugar com maior confiança, né? E Sheila, então assim, antes da formação, o que te travava na ideia de conduzir uma roda com adolescente? O que era algo que você falava assim, agora travei? Acho que assim, a primeira coisa era se ninguém falar nada, Se ninguém falar nada, o silêncio. o silêncio. E aí? Por onde É, eu vou continuar como se ninguém falar nada? isso. Sheila, é bem interessante que essa colocação sua é presente na questão do grupo com adolescente, mas ela é presente também em outros grupos. Com adolescente, talvez um pouco mais pelos desafios que ele tem ali, como eu já disse anteriormente, né? E por ele abrir muito, ser uma brecha muito pequena que a gente tem ali de estar entrando realmente com o diálogo com esse adolescente. Então, isso é muito recorrente e mais na frente nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, que é um ponto central realmente do trabalho com grupos. Lidar com esse silêncio. Né? E me conta então, Sheila, vamos fazer esse caminho. A primeira roda que você fez com adolescente, depois da formação, como que foi entrar naquele círculo? Assim, conta para nós, como diz assim, da forma mais natural possível. Que grupo que era, falar das suas dificuldades, o que aconteceu, e realmente foi considerando que foi a sua primeira roda. O quando você lembra dela, vem, né, ali como desafio mesmo. Como é que foi para você, mesmo depois de já ter a formação, comparando, né, que o que você tinha antes, mas começou então com a formação e ali foi caminhando para sua primeira roda e como que isso foi acontecendo? Então, a primeira roda tinha, acho que, oito adolescentes. Né? Alguns se conheciam, né? Outros não. Então, assim, quando eu cheguei, eu já senti aquele friozinho na barriga, mesmo já tendo feito a formação, mas era uma primeira roda ali com um público diferente, né? Um público mais desafiador.
Então, assim, de início, o que que acontece, né? Uns torcem o nariz, uns faz cara feia. Aí, assim, a maioria já pegou o celular, né? E tipo, não vou estar aqui, né? Só Dizem quando que eu tem que estar tenho, presente, né, Sheila? dizem que eu tenho que estar aqui, mas eu não vou estar, né? Então, já aquele momento já foi, opa, será que esse negócio vai dar certo, né? E eu já tinha experiência de outras rodas com adultos, né? Mas ali com o adolescente foi a primeira e já teve esse primeiro impacto, né? E o caminho, né? O desconforto foi esse, de ver que parece que todo mundo cheguei, tipo assim, o que que você tá fazendo aqui? Sim, Né? Esse para mim foi o primeiro desconforto ali. Né? Mas aí o que que acontece? Pegando, né, um pouco ali da formação, um pouco tudo, né? Mas o de início, que era ali, né? Você vai fazer uma roda, ela tem que fazer sentido. sim. E aí, como é fazer sentido para um grupo que já demonstrou que não está nem aí? Então, já comecei o movimento entrando ali na deles, no sentido de, né, e aí, quem é que tá vendo esse celular? Vocês estão falando aí entre vocês ou com outra pessoa? E já, tipo, como se fosse ali mais naturalizado, né? Tinha uma pessoa que era responsável ali, né, da contratação pro trabalho, essa pessoa já, tipo, deu uma, ó, é para prestar atenção, não sei o quê, tipo, né, ficou sem graça da situação, eu falei, não, vai deixar que eu vou conduzir aqui, né? Então, não teve repressão no primeiro momento, não teve julgamento no primeiro momento da minha parte, né? E nesse movimento comecei a falar, mesmo eles ali no celular, tipo, um olhava e voltava pro celular, né? Comecei a falar qual que era a proposta do grupo, né? E foi o momento que foi a virada ali do grupo, foi o momento que eu é, passei a mostrar para eles que aquele grupo ali não tinha uma hierarquia, né? Era um movimento ali, que eu estava ali com eles, que era partilha, né? Que era uma construção, mas de todos. Né? Que eu estava ali para construir junto com eles. É uma construção coletiva. Uma Isso é muito construção central quando a gente pensa na roda. Talvez esse seja um dos pontos assim grandes, né, para a gente pensar na diferença de outros grupos tradicionais. sim. Então, quando eu fui dando essa autonomia para eles, eles começaram a meio que desconstruir, né? E levei uma dinâmica ali que foi bem interativa, onde cada um começou a falar sobre o que eles gostariam de falar, né? Então, a partir daquele primeiro encontro, foi a construção dos outros encontros, de acordo com o que eles gostariam de falar, né? Exatamente. E a maioria dos temas que eles trouxeram naquele momento, né, que eles gostariam de falar, era tema que eu já tinha montado para falar, porque eu achava importante falar com eles. Mas eu entendi que se eu levasse aquele tema impondo que era sobre aquele tema, não ia ter um desenvolvimento. Então, chegou um momento que foi bem interessante, que eles começavam a falar assim, semana que vem qual que é o tema mesmo? Eu esqueci a ordem, vai estar na ordem ou é outro? Qual que é? Olha Por só, quê? Porque era eles que fizeram essa construção. Então, fazia assim, sentido para eles, né, fazia Sheila? sentido para eles. Uhum, Então, acho que esse foi a virada aí, né? Pensar nisso. Opa, para fazer uma roda tem que fazer sentido. Então, uhum. vamos entender como fazer sentido para esse grupo. Que beleza. Ô, Sheila, e foi nesse momento ou foi em algum outro mais na frente, que aí, pelo que você está sinalizando, já começou isso, né? Que você viu que a roda estava realmente
funcionando ali de verdade, dentro daqueles pilares básicos que a gente estudou, né, da construção da roda? Foi nesse momento ou foi em algum outro, né, que você falou assim, não, agora está acontecendo o grupo de verdade. Sim. Esse momento que eles começaram a questionar qual vai ser o próximo, né? Sobre o que? Ah, a gente vai falar, nossa, a fulano não veio nesse grupo e esse tema ia ser legal porque ela queria falar muito disso. Não tem como a gente voltar? Não tem como a gente, né? Aí foi mostrando, opa, esse negócio está acontecendo, né? E um momento assim muito importante que até para aqueles que tinham mais dificuldade de fala, que é um outro ponto importante, né? Que tem muitos que têm a dificuldade, outros não querem, né, falar, mas tinha alguns que a gente via ali a dificuldade, via o desejo da fala, mas tinha ali a dificuldade. E eu levei uma atividade, né, pegando ali os temas que eles mesmos tinham criado e pedi para eles fazer representações dos temas específicos daqueles, né? Por exemplo, bullying é um tema que foi, né, cogitado. Aí, Uhum. eu quero que vou escolher três aqui para fazer uma representação de uma cena de bullying. Ah, mas aonde que é? Como que é? Não sei. Vocês vão fazer. Pensa aí e se vira. Né? Preconceito, é, drogas. E foi muito interessante que eles foram fazendo construções e falando de coisas que abertamente eles não falavam. E assim, aqueles que estavam ali travado, que não falava, esse momento assim, surgiu o artista. Não, agora a gente vai começar a fazer teatro, né? Porque e aí, Exatamente. sim, esse para mim foi o momento assim que eu falei, a roda tá funcionando. Foi mais lúdico, foi mais livre, com mais autonomia para eles. Olha Sim, que bacana que é isso. Porque deixou fluir naturalmente e ali eles puderam se colocar, se expressar. sim. E aí quando, né, eu falo que o geração de impacto, né, é um lugar de pensar, né, de crescer e transformar, e eu sempre voltava isso para eles, né? Que aquele espaço era um espaço seguro. Né? E foi onde que eu entendi que a fala, ela não deve ser cobrada. O ambiente deve ser construído para a fala acontecer. Exatamente. Não é imposto, né, Sheila? A Composto. gente acolhe e deixa acontecer. E deixa acontecer. Uhum. Outra coisa importante que eu vi acontecer, né, não só nos grupos de adolescentes, mas em outros também, a questão do que era uma insegurança minha lá no início, né, que eu até pontuei, que era o medo do desconforto das pessoas, o medo do confronto, o medo do conflito, o medo de um questionar o outro de que aquilo não fazia sentido, né? E aí eu fui entendendo que o confronto, o conflito, o desconforto, tudo faz parte do processo. Exatamente. E assim, e tem uma questão que é importante, Sheila, que nos atravessa, né? Porque eu até postei hoje uma foto minha adolescente hoje. Então, assim, a cada condução de um grupo de adolescentes, eu me vejo ali. Então, isso nos atravessa. E compreender isso é extremamente importante no momento que a gente está conduzindo esse grupo. Né? Tanto o do adolescente ou de qualquer um outro, né? Mas em especial do adolescente. Então, quando eu escuto um adolescente, eu estou me vendo ali, eu estou me escutando também. Né? Então, esse autoconhecimento que a gente procura desenvolver também ali na roda, ele tem muito esse intuito de preparando esse condutor para dar conta disso que você está trazendo aqui agora. Sim. Né? E faz total diferença, né? O estar sem julgamento. E quando você fala desse atravessamento, né?
é muito importante, porque a gente se vê naquele lugar. Exatamente. Em alguns momentos vem até o pensamento, nossa, se naquela situação tivesse, se eu pudesse ter falado, Exatamente. É. se eu pudesse E, ter tido um espaço, um lugar de segurança. mas o tanto que é lindo é saber que hoje você pode ofertar esse espaço para o outro. Um espaço que às vezes você não teve, você pode ofertar para o outro. E enquanto a gente faz isso, nós ressignificamos, nós damos para o outro o que nos faltou. E isso é muito, é um salário afetivo, né? Que eu costumo falar Sim, isso, eu falei isso com vocês. Isso não tem nada que paga para nós a gente ter esse sentimento e ver esse movimento acontecendo na vida das pessoas, né? E Sheila, tem hoje, por exemplo, se um adolescente resiste a falar ou fica no celular, fica ali mais disperso, né? O que que você faz hoje? Depois, então já tem a formação, já tem mais experiência. Como é que você está lidando com isso hoje? hoje está muito tranquilo por conta, né, um pouco disso que eu falei, né, de não ter ali a repressão, não ter a cobrança, deixar o movimento acontecer. Então, sim, algo que é primordial são os combinados. Exatamente. Os Bem combinados. lembrar, os combinados. Vamos falar aqui um pouquinho como é que funcionou esses combinados. Acho que é importante para quem nos escuta, né, porque para além de conduzir grupos, também até nas nossas relações de família, qualquer outro contato com adolescente, isso é importante. A gente ter Sim, os combinados, né? os Como é que combinados. aconteceu os combinados? Então, os combinados foram bem tranquilos, mas assim, sem hierarquia, né? Então, ó, para o grupo acontecer, algumas coisas precisam ser alinhadas, né? Então, assim, tinha combinados claros e a cada encontro já iniciava com lembrando dos combinados, né? Hum, Então, quando tinha ali um adolescente resistente, ok, a resistência estava falando algo, né? sim. E geralmente esse resistente, um dia ele era resistente, mas às vezes no outro não era. Então já deixava claro que estava dizendo algo sobre ele, algo sobre as emoções daquele dia. Então respeitar essa resistência, se for, é claro, né, uma resistência também de forma respeitosa, né, com todos. Sim. Respeitar essa resistência era fazer com que o processo deles estivesse ali dando andamento, né? O estar no celular, que esse é um desafio grande, né? E, então já teve momentos de falar, olha, se os combinados não está dando certo, então a gente vai ter que mudar a rota do combinado, vai ter que entrar na sala e todo mundo pôr o celular na caixinha, igual é na escola, porque vocês chegam aqui reclamando que agora na escola o celular tem que ficar na caixinha. Agora, será que na nossa roda de conversa também vai ter que ficar na caixinha? Então, será por Uhum. que na escola fica na caixinha, né? Então, eles já, tipo, jogavam para eles, então, aí já diminuía. Alguns momentos, já teve momentos de falar, né? Porque às vezes estava ali no telefone e mostrava com o colega do lado, né? Aí eu falava, é algo que a gente pode ver também? Como é que é aí, né? Então, assim, já Dá para entrava, compartilhar? né? Todo mundo pode ver. Aí tinha dia que elas falavam, não, só você que pode ver, os outros não. Eu falei, ah, não, então não dá, né, gente? Ou todo mundo vê ou ninguém vê, né? Aham. Teve momentos de tipo, tá todo mundo muito alterado. E assim, depende muito, né? Porque o adolescente ele é muito emoção. Sim. Então, assim, depende, tipo, próximo feriado, época de prova em escola, a gente já sentia ali que mudava o clima da roda. Sim. Né? Sheila, você está trazendo algo muito importante aqui nesse sentido de compreender o momento que esse adolescente está passando, né? E Sim, assim, algo que você está trazendo, que eu acho que é só para a gente também pontuar,
né? Para quem não conhece detalhes da metodologia, quando a gente fala a questão de não ter essa hierarquia. Quando a gente está falando dessa hierarquia, é no poder de fala, é no poder de compartilhar, né? Não significa que não tem quem conduza e quem organiza todo esse grupo, toda essa roda, né? Então, assim, existe, e eles precisam de ter muita clareza do seu papel ali como condutora da Sim. roda. Se a gente for pensar isso na família, é igual eles precisam também de ter todo o respeito que dentro da família tem ali. Tem as pessoas que têm uma hierarquia acima deles e que eles precisam de respeitar. Né? Então, essa hierarquia que nós estamos falando aqui, que é base aí das rodas, também é nesse sentido da fala, né? Que é um espaço, Paulo Freire ele coloca que é para a gente ter esse diálogo, considerando que todos ali têm o seu saber. Não é só o saber de quem está conduzindo um grupo, mas que todos ali têm um certo saber. Então, é nesse sentido, né? Então, só estou querendo pontuar isso daqui, que eu acho que quem não conhece bem a metodologia, às vezes pode não compreender bem. Então, é Sim. isso. É isso que a Sheila está trazendo e o quanto isso é importante no decorrer da roda. Que os participantes ali, que esse adolescente, ele sente que ele tem um lugar. Que ele chegou, ele foi ali recebido como ele estava, ele tem um lugar e ele é olhado. É isso que você está trazendo. Né? Ele é respeitado. E aí também ele vai aprendendo a respeitar esse espaço. Né? É um momento que ele se sente visto, né? Sim, Então, ele tem exatamente. lugar de fala, ele tem lugar de posicionamento, né? Isso é muito Exatamente. respeitado. Exatamente. Sheila, e o que eu gostaria também que você colocasse aqui para nós, o que mudou em você, na Sheila agora, como profissional, depois que você passou, né, a conduzir as rodas, de uma maneira geral, né, em especial com adolescente, que é o que a gente está focando aqui hoje, né? O que mudou em você como profissional? Segurança, né? Eu acho que segurança é tudo, né? Então, assim, hoje no serviço social, né? Os últimos momentos que eu tive de grupo no serviço social era, tipo assim, muito tranquilo. E por muitas vezes eu pensava, nossa, antes eu ficava uma semana pensando no grupo, querendo criar resposta para todas as possíveis perguntas que surgissem, querendo criar estratégia para todas as possibilidades que pudesse surgir, né? E hoje a ideia o tema é esse, bora fazer. Mas por quê? Porque existe essa questão da condução no sentido do respeito da fala do outro, do respeito do lugar do silêncio, né? Do respeito dos conflitos que acontecem, dos confrontos que acontecem, né? Considerando esses lugares parte do grupo, parte da roda de conversa. Uhum, Antes tinha muito essa apreensão, por quê? Porque eu não tinha esse entendimento que o silêncio era parte da roda. Eu não tinha o entendimento que conflito era parte da roda. Eu não tinha o entendimento que nem todas as perguntas têm resposta. uhum, Eu não tinha o entendimento que a maioria dos questionamentos, a resposta está dentro de quem está questionando. exato. Então, tudo isso veio com a formação, né? Tudo isso veio de conhecimento, né? E a formação trouxe muito, né, a questão teórica, mas a gente desenvolveu a prática ali muito bem. Uhum, Então, nesse desenvolver da prática durante a formação, trouxe muita confiança, muito mais segurança. Porque uhum, o que me travava antes, porque já tinha momentos de chegar a travar na roda mesmo, antes da formação, era a insegurança. certo. Né? A insegurança, vinha ali o desconforto de e se acontecer. Uhum.
Então, a formação, depois da formação, essa insegurança foi quebrada. Sheila, assim, muitas contribuições extremamente relevantes aqui para nós, para quem está nos ouvindo aqui agora. Então, assim, ouvindo aqui, acho eu quero colocar, acho que principalmente para quem está aí nesse início, né, de trabalho com grupos, dizer que o que a Sheila viveu não foi sorte, né, Sheila? De jeito nenhum. Não, Foi método, né? sim. E existe uma razão nisso, né? Porque tem um método por trás. E, e a Sheila falando aqui, tem três pontos que eu quero ressaltar aqui para a gente pensar junto com vocês, né? Três princípios que fazem uma roda funcionar com o adolescente. Acho que ouvindo aí você, Sheila, aí eu vou colocando cada um deles, você fica à vontade de completar também com a sua experiência, né? O primeiro deles, que você também já trouxe isso, é presença sem pressão. Foi a primeira coisa que você disse, né? Então, o segundo é uma estrutura sem rigidez. Eu tenho a estrutura, mas eu não sou rígida. E o mais difícil, que você colocou aí também, é sobre saber ler o silêncio sem preenchê-lo, né? Sim. E entender que cada um desses princípios tem uma técnica por trás. E é isso que separa quem conduz de quem tenta conduzir um grupo, que é o que você trouxe aí. Então, Sheila, vamos pensar aqui, né? Pensar aí junto com quem está aqui com a gente agora. É, o que é essa presença sem pressão? É estar presente, é mais do que estar ali fisicamente. É estar ali de verdade. É o olhar, é o ouvir, é sentir. Mas é também sem forçar ninguém para falar. Mas é também acolher a fala, assim como acolher o silêncio. Então, o adolescente, ele precisa sentir esse espaço e sentir que esse espaço é seguro, que foi algo que você trouxe aí. Sim. Quando eles começaram a perceber, e você foi deixando ali nos acordos também, da segurança que eles têm daquele espaço, e o quanto a fala deles e o silêncio deles serão respeitados. Acho que você pontuou isso muito bem, que você trouxe. Olha, suas falas são respeitadas, seu silêncio também. E outro ponto que você trouxe, que cabe aqui nessa presença sem pressão, é conhecer a necessidade desse adolescente. Ele chega ali, qual que é o sofrimento dele? Esse sofrimento vai ser olhado não como um ponto de chegada, mas ele é o ponto de partida para a gente poder caminhar com eles. Observar o que eles trazem, o que preocupa, o que está doendo, sem julgar, sem apressar, sem achar que isso é coisa que não faz sentido, porque está fazendo sentido para eles. Você trouxe isso aí no seu relato da sua condução da roda. Então, você trouxe algo importante também, que Paulo Freire traz para nós. Dar autonomia é essencial. E dar autonomia significa também implicar por aquilo que eu faço, né? Então, o Paulo Freire, ele nos lembra da educação emancipatória, que é sobre criar um espaço de reflexão, de escuta, e não transformar esse adolescente em um depositório de conteúdo. Não é eu jogando o meu conteúdo, o meu saber, o que eu penso, ali para aquele grupo de adolescente. Isso é o que o Paulo Freire ele colocava como é, depósito, né? Como se fosse um. Então, o que acontece? Por quê? Porque é como se eles não tivessem nada e a gente tivesse muito, e eles ali a gente só vai jogando. Sim. Então, quando a gente cria, né, que foi o que você trouxe, que você criou esse espaço de reflexão, escuta, e não transformando esse adolescente em um depósito de conteúdo, aí ele começou a entender que quem conduz a roda está do lado, está ao lado.
E esse é o lado, é Né? uma construção, Sheila. E eu acho que é legal, que é pensar também assim, ó, promovendo essa emancipação da sua identidade, para ele Sim, não ficar também dependente de você. Ele vai construindo a emancipação dessa identidade. Porque vamos pensar que esse adolescente está saindo da infância, que é uma fase ali conhecida, para ir para um lugar desconhecido. Eu vou ser aceito nesse lugar? Será que eu vou ser aceito? E eu acho que uma pergunta, Sheila, eu quero que você comenta também sobre isso, que para mim é uma pergunta que fica muito forte com o adolescente, é quem sou eu? Eles estão naquele lugar assim, para umas coisas eu sou criança, para outras coisas eu sou adulto, mas quem sou eu? sim. Interessante, Erlândia, porque nesse último grupo que eu estava conduzindo, em alguns momentos, porque era um grupo, é, esse grupo era feito com adolescentes, dentro de uma igreja. Então, os pais estavam na igreja e os adolescentes iam para um outro espaço e era onde a gente conduzia os grupos. Então, às vezes, as crianças queriam ir lá participar, né? E aí eu falava, não, é de adolescente. Às vezes era dia que tinha algumas coisas lúdicas, acabava que eu fazia um momento deles lá, eram umas três crianças só, né? E elas ficavam, ô tia, deixa a gente participar, é bom ficar aqui, né? Falei, mas não é para vocês, mas acabava que tinha vez que eu deixava eles participarem. E teve um dia que eu fiz aquela dinâmica do espelho, né, que todo mundo conhece, da caixinha, né, do que Aham. você está vendo, né? E esse dia tinha uma única criança e ela tinha falado: Ah, tia, deixa eu ficar aqui, eu vou ficar desenhando aqui. Mas assim, ela gostava muito de participar. O que dava para o dia que o tema dava para ela participar, eu deixava e às vezes ela fazia contribuições que eu ficava assim até admirada. Uma criança de 6 anos fazia contribuições importantes. E aí, eu tô lembrando dessa história porque casa muito com essa pergunta sua. E os adolescentes foram fazendo essa dinâmica e assim, travava ali no quem é a pessoa que você está vendo. Muita trava, né? Então eu tinha que fazer vários questionamentos para eles ir se questionando, para eles ir conseguindo se abrir, né? E aí eu deixo, e ela assim, a criança lá e falava: "Tia, você vai deixar eu ver o que tem aí dentro também?", né? E aí Curiosa. acabava que eu ainda tinha colocado uns chocolates lá dentro, fine, alguma coisa, e cada um terminava e podia tirar alguma coisa lá de dentro. E ela ali, né, ansiosa para a vez dela, deixei ela por último. E quando ela foi, né, e a hora que ela abriu assim, ela já assustou assim com aquilo, né? E aí eu falei: "O que você está vendo?", né? Porque os adolescentes foram assim muito travados, difícil de sair, né? E aí ela pegou e falou: "Uma pessoa linda, maravilhosa". E aí, assim, até eu assustei com a fala dela, né? E assim, e ela foi trazendo qualidades dela, assim, uma criança de 6 anos, né? E aí casa muito com isso, né, com a sua pergunta, porque o adolescente, ele tá nesse meio. Ele não é mais essa criança que tem a coragem de falar o que ela acha, Que é tão espontânea. que é tão espontânea, mas também não é o adulto. Ele está nesse meio que ele é cobrado de muitas coisas, né? E Sim, também tolhido de muitas. sim, sim. Então é muito conflituoso. E nesse momento eu fiquei pensando, gente, né? Que momento que os adolescentes perderam essa espontaneidade? É, exatamente. Né? Então é um E, lugar que realmente essa dúvida é muito grande. E assim, a roda traz, né, essa questão do autoconhecimento. sim, sim. Dá essa oportunidade, né, Sheila?
Assim, eu considero que na roda nós temos também essa oportunidade de mostrar que é possível sentir tristeza, sentir raiva, ter confusão, mas não ser definido por esses sentimentos. Exato. Eu estou triste, mas eu não sou a tristeza. Eu estou sentindo raiva, mas eu não sou a raiva. Então, Sim, deixar isso, separar isso da sua identidade é extremamente importante para poder fortalecer a identidade, permitir que o adolescente se reconheça em sua complexidade e sim, compreender ele como pessoa, como ser único que cada um de nós somos, né? sim. E Quando essa pergunta, muitos dos adolescentes, né, quando essa pergunta chega até eles, né, quem sou eu, vem muitas respostas que casa muito com isso, né, que você está falando. Ah, eu sou estressada, eu sou chata, é, eu sou bruto, sabe assim? Vem muito ah, isso. E aí, quando eles vão trazendo, e aí algumas vezes eu falava, tá, mas quem te falou que é isso? isso. Aí, tipo, opa. E aí eles conseguiam entender que era, às vezes, naquele momento foi estressado, alguém falou, a mãe, o pai, ou o colega, oh, mas você é muito estressado. Opa, essa identidade é minha. Aí parece que já veste aquela, sabe? Exatamente. Então, assim, é uma construção a partir de uma desconstrução o tempo todo. É. Entender que nós estamos em constante movimento. Nós não somos, nós estamos sendo, né? Paulo Freire também traz isso. Então, eu posso estar triste, mas eu não sou a tristeza, né? Sim, Então, essa separação da identidade, ela é fundamental para todos nós, mas especialmente para o adolescente, ela tem uma demarcação muito significativa. sim, E um outro ponto aqui, princípio, é uma estrutura sem rigidez, né? Sheila, então, vamos pensar aqui, que é também o que você já trouxe na condição dos seus grupos. Ter um plano, ele é importante, nos ajuda a conduzir a roda, dá essa segurança, mas a rigidez, ela sufoca o diálogo. Então, é preciso ter esse plano sem ser rígido, tem que ter essa estrutura sem ter essa rigidez. Saber equilibrar, ter a flexibilidade e saber quando deve seguir aquilo ali, né? Que às vezes tem uma estrutura que realmente você precisa dar aquele norte, e quando é o momento de abrir um espaço para acompanhar o ritmo desse grupo sem perder essa linha central, né? Que é esse movimento, é tipo uma dança que a gente vai fazendo junto com esse adolescente. Um dá sim, um passo, o outro dá outro. E nós temos que achar esse ritmo juntos, né? Nós sim, temos que ir achando esse ritmo. E quem conduz precisa então estar preparado para ouvir e entender o que está por trás dessas falas, sem julgamento, e isso exige algo muito forte, que é a nossa disponibilidade interna. Às vezes a gente fala de ter acesso, um lugar acessível para sentar, um lugar acessível para um monte de coisa. De iluminação boa, tudo isso é importante, tudo é muito importante para estar com o outro. Mas nós precisamos ter um acesso interno. Como que é o meu acesso interno para estar com esse grupo? Então, eu preciso de estar presente de verdade. sim, E para isso a gente precisa sair de quê? Do piloto automático. Sair do modelo de grupo onde a gente tem ali um passo a passo muito rígido, né? Então, entender que cada grupo ele é único, cada adolescente é singular, e essa escuta vai me atravessar como quem conduz essa roda, que é aquilo que eu falei lá no início. É, então, nós vamos nos conectando com esse adolescente e ele vai nos conectando também com a nossa própria história, né? É,
Então, por isso, Sheila, que você lembrou aqui, a gente, é importante reforçar, por isso que na formação a gente tem a parte teórica, mas a gente tem as atividades de vivência. Para quê? Para ter esse desenvolvimento para quem conduz esses grupos, né? Para que o facilitador ele se sinta, né? Para esse condutor, na hora que ele vai fazer essa roda, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer seus limites, conhecer suas emoções, as suas referências. Ele precisa disso para poder ofertar isso ali no grupo, né? Entender como que é o meu próprio olhar impacta também ali no grupo. Como que eu olho para mim e como que eu estou olhando para aquele grupo. Isso aí tudo vai acontecendo ali. Porque no grupo nós precisamos criar vínculo. Não foi isso que você foi trazendo? À medida que os grupos, a roda foi acontecendo, foi criando vínculo. E vínculo não é controle. Não é igual lá no primeiro dia, olha, vocês têm que prestar atenção. Isso é controle. Né? Agora, quando eu crio vínculo, quando eu vou criando esse espaço que realmente faz sentido, né? E usando aqui novamente o termo de Paulo Freire, que eu gosto muito, que ele recomenda sobre a gente ter amorosidade. Vale muito mais ter essa amorosidade do que qualquer imposição autoritária. Sim. É? Então, como que eu posso desenvolver isso na roda? Acolhendo, né? Acolhendo esse adolescente. E lembrando, quando eu estou acolhendo esse adolescente, eu estou acolhendo essa adolescente que eu já fui também, né? E aqui, o terceiro princípio, que né, é o mais desafiador, acho que para qualquer grupo, que é saber ler o silêncio, né? O que que acontece? O silêncio, ele não é vazio, ele comunica, ele processa, ele reflete algo. Então, o que você trouxe aí, que você conseguiu capturar isso aí nas rodas, né? Saber sustentar o silêncio para dar conta de interpretar ele, porque se eu não sustento o silêncio, ele vai passar, e aí eu não consigo interpretar. Sim. Então, o que que esse silêncio quer dizer? Eu não posso preencher ele com palavras desnecessárias. Eu tenho que preencher, é o meu, é a minha, é a minha visão. Eu tenho que fazer a leitura daquilo ali. E essa é uma habilidade central para qualquer grupo. O que que esse silêncio está comunicando? Alguns adolescentes, eles permanecem em silêncio porque sentem muito vazio. E eu fico pensando isso um pouco, né? Hoje, pensando aqui sobre, em especial, essa live para a gente fazer, eu fiquei pensando assim, o que que é que leva, lembra daquela série Adolescência, né? Quem não assistiu, eu indico para assistir, porque ela diz muito sobre isso, nós estamos conversando aqui, né? Sobre uma solidão, sobre um adolescente extremamente solitário, né? Que buscava ali pertencimento, que buscava que não dava conta de lidar com a rejeição. Então, é isso. Então, hoje, às vezes, a gente vê que tem por trás desse silêncio, tem um vazio, uma falta de sentido, uma desconexão. Então, eu penso que quando a gente abre, né? Tem certeza disso, quando a gente abre esse espaço, Sheila, como um espaço acolhedor, nós abrimos caminho de uma reflexão. Sim. Quando, quando você traz aí, né, coloca para eles sobre como é que eles se percebem, quando usam a questão do espelho e tal, é dar oportunidade deles falarem naturalmente, né, sem medo desse julgamento, né? Então, quando esses três pilares eles combinam, né? A escuta atenta, acolhedora, autonomia, atenção a esse sofrimento, pensar no vínculo sem controle, mas pensar no afeto, nessa amorosidade, aí sim a roda ela torna esse espaço transformador. Sim. Ela cumpre o papel que é esse, né?
Então, assim, não é só para os adolescentes que podem se expressar, né? Eu percebo que nós também, que estamos ali conduzindo a roda, nós aprendemos sobre nós mesmos, nós desenvolvemos as nossas sensibilidades, a nossa ética, a nossa presença como ser humano, para estar no mundo, estar com as pessoas, né? E, e assim, eu sei, Sheila, que você também, né, nas rodas, você tem a formação em serviço social, mas depois você fez também a pós na abordagem sistêmica, que amplia também o olhar, né? E você estuda, você é uma pessoa extremamente estudiosa, dedicada. Então, assim, fica muito claro para a gente a importância da gente estar sempre estudando, sendo buscando conhecimento, para conseguir organizar o trabalho com qualquer tipo de grupo, né? Mas esse grupo com adolescente, ele você está trazendo aí para nós, eu acho que ele se torna até mesmo um espaço terapêutico para crescimento e construção da identidade desses adolescentes, né? É uma construção dessa identidade ali a cada encontro que vocês vão construindo ali junto, né? Conduzir roda com adolescente não é fácil. E mas é um exercício constante de atenção, de presença, de amorosidade, onde cada silêncio está ali falando e cada emoção carrega um valor, um potencial de transformação. Então, uma vez que esse movimento vai acontecendo, né? Essas emoções vão vindo e a gente vai construindo ali com eles, vão dando nome àquilo que eles sentem, para ir compreendendo, né? Então, assim, teria muito mais coisa para a gente falar sobre isso. Acho que depois vale a pena a gente, em outro momento, né? A gente deixando também para as pessoas colocarem aqui o que desejam mais sobre isso, para a gente estar novamente conversando, né? É algo extremamente importante, né? E algo que eu sempre digo é o seguinte: não desista do diálogo, né? Da conexão e da amorosidade. Nós precisamos disso. Porque nós vamos nos construindo como sujeito nesse processo do diálogo, né? Eu preciso do outro, eu me vejo com o outro, eu preciso do outro. Nós somos um ser social, né? Então, esse jovem, ele precisa de raízes, mas ao mesmo tempo ele precisa de asas. Então, acho que é isso que vai acontecendo na roda. É um pouco de asa quando você coloca. Participa disso, traz isso, mostra isso, né? E nas rodas, então, nós podemos vivenciar isso juntos. Isso é muito lindo. Então, através dessas atividades, os diálogos, eles vão permitindo esse crescimento acontecer, né? Então, eu fico assim encantada, eu sou apaixonada, né, por esse trabalho e vejo assim quanto o trabalho com adolescente, por essência, é extremamente importante. E obrigada, Sheila, porque te ouvindo aqui, você trazer suas experiências com tanta honestidade, com tanta amorosidade mesmo, né? Que a gente sabe que você gosta muito. Você me lembrou por que eu faço o que eu faço, né? É, então, eu faço o que eu faço é por isso. É por ter retornos assim como esse que você está trazendo aqui hoje para nós, né? E com certeza esse retorno também bate aí forte para você, né? Tenho certeza disso. E como eu tenho certeza que a sua escolha por dar esse foco no trabalho com adolescente tem muito mais do que só sobre adolescentes, né? Talvez tenha muito também da sua história, de você, da sua pessoa. E isso é muito lindo quando a gente vê esse caminho e acontecendo. Então, para quem ficou até aqui, eu quero lembrar que em algum lugar há um adolescente esperando que alguém saiba como entrar nesse círculo com ele. E esse alguém, ele pode ser você, assim como tem sido a Sheila. E é por isso que o trabalho com a roda de conversa dialógica não é apenas sobre conduzir o grupo, é também sobre se conhecer.
é se cuidar, é se preparar para atravessar os temas que aparecem. Então, assim, quero deixar isso aqui para vocês. O nosso curso, né, nós temos o curso da formação, nós trazemos essas ferramentas de autoconhecimento, de autocuidado, porque os temas dos grupos, eles nos atravessam. Quando um adolescente ele fala sobre seus medos, seus conflitos, isso vai rebater em mim também, e a gente precisa estar preparado para isso, preparado para nos acolher, para se cuidar, né? Aprendendo ali com o outro que nós aprendemos sobre nós mesmos, né? Esse processo ele é dinâmico e é assim que nós conduzimos as rodas, com esse cuidado verdadeiro e ético, né, Sheila? Sim. É essa ética presente em todo momento, em cada minuto ali com eles, com as pessoas que estão ali. Então, se você que se sentiu tocado por essa roda, se você deseja aprofundar, experimentar mais, né, sobre como que é a condução desses grupos, fica aqui com a gente que em breve nós vamos aprofundando mais nisso. Nós também estamos aqui, vamos deixar as lives gravadas, tem um canal no YouTube para ir compartilhando sobre isso. Estamos abertos também a deixar aqui nos comentários, deixar, né, manda mensagem para mim, pode mandar mensagem também para a Sheila, em especial os temas de adolescente, que será um prazer a gente dialogar mais sobre esse tema com vocês. E aqui eu quero tá fazendo mesmo esse espaço de compartilhar o que eu tenho aprendido com tantas rodas, com as alunas, com pessoas como você, Sheila, né? E para mim é um prazer, é um presente de estar aqui. Eu sou privilegiada por isso, né? Por ter aí, desde 2009, né? Que eu tenho estudado sobre grupo e quanto isso tem me ajudado a ser quem eu tenho sido, né? Que ainda tem muito o que desenvolver, mas a gente está nesse caminho. Quero finalizar, Sheila, antes de passar aí para você também a sua palavra final, uma frase de Paulo Freire, que ele fala assim: ninguém se liberta sozinho. É no encontro, no diálogo e na escuta que construímos crescimento e transformação. Então, eu preciso de vocês para a gente poder continuar esse trabalho. Continuar divulgando sobre o trabalho das rodas, continuar fazendo rodas, porque esse lugar, ele só existe no coletivo, né? Então é isso, Sheila, e sim, muito obrigada. Como eu sinto assim, sou orgulhosa de você por tudo isso que você tem construído, né? Pessoa, como profissional. E deixo aí agora também a sua colocação aí pro grupo, né? E o pessoal aqui tá. Deixa eu só ver aqui, Sheila, antes que a gente foi falando, se tem mais. Tem aqui a aluna da Unerachá falando sobre o trabalho dela aqui, quando tem desafio, trabalho com adolescente, trabalha na alta complexidade. A Priscila também, falando que a nossa live foi produtiva. Então, é isso. O Dani, você colocou aí. Eu espero que essa live possa ajudar vocês que trabalham com grupos de adolescentes a se inspirarem, né? Eu deixo indicação também, depois vocês assistiram uma live que eu fiz com a Sheila sobre aquela série Anne. Assista a essa série que ela vai também te inspirar muito sobre o trabalho com adolescente, né? Então, Sheila, eu vou deixar aqui para você agora as suas considerações finais aí. E muito obrigada. Como eu disse no início, né, Irlande, é um prazer sempre, né, estar com você, fazer essas lives, né, trocar ideias, estudos, né, e sou muito grata por você ter insistido para eu fazer a formação, porque não sei se você lembra, eu falei, não vou fazer, eu não gosto de fazer grupo de jeito nenhum, não quero saber disso, e você falava, Aham. mas é o momento, né, começa, vamos fazer, né? E eu fui assim, por insistência, né? Falei, nossa, mas né, ela já fez todas as condições para eu fazer, não é possível que eu vou negar mais uma vez, deixa eu fazer, nem que seja para começar, né?
Então, sou muito grata por você ter insistido, né? E assim, né, não só os adolescentes, né? Todos nós sempre temos algo a dizer, né? O que a gente precisa é de um lugar seguro para isso, né? De um lugar que não seja controlador, mas de um lugar que tenha condução. Sim. Então, esse é o lugar das rodas, né? E obrigada por esse momento, estou à disposição. Quem quiser chamar lá no privado para trocar ideia, aí o pessoal falou que faz grupo com adolescentes, estou à disposição e vamos trabalhando. Estou à disposição a você também, Irlândia. Tá bom, nós vamos promover outros encontros aqui, às vezes no bem específico, de como desenvolver a primeira roda com adolescente. Vamos, depois, mais para frente, vamos continuar aí. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que participaram. E nós vamos deixar essa live gravada. E quem for nos ouvindo, vai compartilhando aqui, vai deixando perguntas, que esse espaço é uma construção coletiva. Obrigada.